Boa noite a todos. Que segunda-feira maravilhosa depois de uma vitória no Clássico, uma vitória difícil, né? Era um jogo difícil para o São Paulo. Terminou 2-1, São Paulo e Santos no Pacaembu. E desde maio que o São Paulo não vencia 2 partidas consecutivas, quando venceu o Avaí, né, por 2-0 no Morumbi, depois venceu o clássico contra o Palmeiras, novamente um clássico, por 2-0 também no Morumbi. Fazia tempo que o São Paulo não dava essa alegria pra gente de 2 vitórias consecutivas nesse campeonato. Foi muito bom esse jogo contra o Santos, maravilhoso, torcida de novo marcando presença, muita gente no Pacaembu. O Gustavo esteve lá no jogo e vai poder comentar um pouquinho pra gente, né, meu amor, desse jogo, de toda essa emoção que você viveu lá no Pacaembu nesse sábado. Que dia incrível, né? Foi um dia maravilhoso, foi um dia incrível, realmente. O São Paulo, viveu o jogo intensamente, muitas horas antes, né, da partida. Tudo começou de manhã já, uma baita de uma concentração da torcida, na sede da torcida. Depois eles foram até a frente do CT, horas próximos do jogo, e fizeram toda aquela festa para os jogadores na saída do CT, fizeram a caminhada para o estádio do Pacaembu. E o estádio estava realmente maravilhoso, recorde de público total dentro do estádio do Pacaembu, mais uma vez. E, cara, eu fiquei muito emocionado e muito contente com o que eu vi em campo. E vocês podem até perceber, né, minha voz está um pouquinho rouca, foi de tanto gritar gol com tanta força e de tanto gritar também os outros cânticos, porque eu tava ali junto com a torcida independente, né? Eu tava ali no setor da cadeira amarela e, eu fiquei muito emocionado e cantei o jogo todo junto com a torcida. Foi uma festa incrível, como há tempos que eu não vivia no estádio. E, cara, o time representou demais em campo, né? O time soube ser muito seguro, muito consistente. E comparando com outros clássicos, por exemplo, agora do segundo turno, contra o Palmeiras mesmo, que tivemos uma atuação boa, sofremos a virada dentro da partida e não conseguimos o resultado, mas foi uma atuação boa. Contra o Corinthians também tivemos uma atuação que foi, muito elogiada por jornalistas, críticos, e também não conseguimos o resultado. Mas dessa vez foi diferente contra o Santos, o Santos vinha de um momento muito pressionado para conseguir o resultado. O técnico, né, foi demitido logo depois do jogo, então também mostrou uma instabilidade ainda maior na equipe do Santos. E o São Paulo, diferentemente, viveu um momento muito positivo nessa partida, e também dias antes que antecederam essa partida, os jogadores relataram que estavam todos muito felizes e muito seguros com o trabalho que iriam realizar. E dentro do jogo, isso foi o que aconteceu, né? Dentro do jogo, cara, o São Paulo dominou as ações no começo do jogo, anulando o Santos, anulando as ações de ataque do Santos logo no começo da partida. E logo com 15, 16 minutos, abriu o placar, com um gol, assim, antológico, né? Um gol daqueles gols clássicos, daqueles gols que, cara, é da qualidade de 2 jogadores, né, que saiu a jogada, mas de toda uma energia do time, da torcida, que só num momento como aquele, e num clássico, num dia como aquele, que saiu um gol do jeito que saiu. Então, cara, foi uma emoção muito grande ali, e depois continuou firme dentro da partida. O São Paulo, não recuou em nenhum momento dos 90 minutos, e chegou ao segundo gol também, numa troca de bola que é só time que tá muito entrosado e muito consistente para fazer aquele tipo de gol. Você gostou também da partida? Você achou que as atuações, não só dos caras que fizeram os gols, né, o Marcos Guilherme e o Cueva, você achou que também os outros jogadores jogaram bem? Achei que os outros jogadores jogaram muito. O Prato, o que foi aquela jogada ali pro segundo gol, né, do Cueva? Aquela jogada ali entre Prato, Hernanes e Cueva. O que foi aquilo? O Prato sempre dando raça, sempre jogando muito. Mas eu acho que, assim, eu tiro o meu chapéu novamente pro Dorival, né? A gente falou dele bastante na semana passada,
depois da vitória contra o Flamengo por 2-0. O Dorival, a gente, né, teve aquela insegurança quando o São Paulo estava ali, não conseguia ganhar duas partidas seguidas. Então aquela insegurança, nossa, o que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai? O time não sai da zona e tal. E ele sempre demonstrando ser um técnico muito calmo, muito tranquilo. A gente, né, meu amor, a gente encontrou ele algumas vezes já no estádio do Morumbi, na Bahia, sempre demonstrando muita frieza, muita tranquilidade. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu, porque o time vencer esses 2 jogos do jeito que venceu, é treinamento, né? A gente não vai falar que, nossa, os jogadores têm uma super qualidade, tudo bem que muitos lá têm, Prato, Hernanes, Cueva, a gente sabe, Pedro, Jusilei. Agora a gente enumera, né? Arboleda, Rodrigo Caio. Agora a gente está percebendo, acho que a gente está começando a realmente sentir, diferentemente do Hernanes, que chegou e já demonstrou aquela qualidade técnica dele, mas agora eu acho que a gente está conseguindo observar realmente a qualidade de cada jogador. É o que eu falei para você, programas atrás, que aconteceria quando nós tivéssemos um trabalho coletivo. Exatamente. Que o trabalho coletivo faria com que realmente surgissem essa qualidade toda de cada um dos jogadores. Exatamente. E a gente vê que não é só a qualidade, que o time, mesmo com jogadores com qualidade, precisa de um técnico, né? Sim. De treinamento, de tudo para manter todo mundo focado e fazer surtir efeito em cada uma das partidas, né? Exatamente. E a gente está percebendo agora que isso está realmente fazendo efeito, né? Contra o Flamengo a gente já viu um outro São Paulo, a gente já vem, né, vendo outro São Paulo, né, daquela fase que estava ruim, contra o Corinthians, a gente já viu. Sim. Então a gente já está percebendo essa mudança e eu principalmente, particularmente, tiro o chapéu aqui pro Dorival, porque eu acho que tem a mão dele nesse trabalho muito bem feito que vem sendo realizado. E aquela enquete que a gente fez na semana passada, se o Dorival fica para 2018, eu agora não tenho dúvida. Eu já tinha falado que eu achava que deveria ficar, agora não tenho dúvida. Eu acho que ele tem que continuar no comando do São Paulo. O que você acha? Você também manteria? Eu apoio muito ele e você, eu acho que está falando com propriedade, porque, assim, se teve alguém merecedor de, elogio e, vamos dizer, que merece um respaldo pelo que realmente fez desde que chegou no São Paulo, esse alguém é o Dorival, porque, cara, o cara, ele deu uma cara pro time no momento onde você tinha um monte de peças que tinham chegado e você não sabia nem se colocaria ou não para jogar. Uhum. E, além disso, fez essas peças não só terem um rendimento, mas terem uma evolução como grupo, como time. Então isso é o que está fazendo com que o São Paulo tenha briga em todas as partidas, tenha luta, tenha, né, força para combater os seus adversários como time, porque os outros adversários também têm muita força como time, né? O Santos, apesar de estar num momento um pouco fragilizado, o Santos é uma grande equipe também, ótimos jogadores, tem um sistema de jogo muito bem definido. Então, assim, não é fácil vencer o Santos em nenhuma partida, porque, né, é um clássico estadual e isso sempre vai gerar uma dificuldade dentro da partida. Mas, cara, a maneira como o Santos foi armado para esse ano, é um time que chegou nas quartas de final de Libertadores, né? Não é? Ricardo Oliveira e sim, outra, né? Sim. O time estava ou está ainda, né? Tá no páreo ainda. Acho que não é uma derrota contra o São Paulo. Tem 7 rodadas ainda. Tá na briga pelo título. E você vê como que é o futebol, né? Poucas rodadas atrás, né? Na época que o Santos ainda estava na Libertadores, disputando as quartas de final, que ele foi eliminado. E antes das quartas de final, nossa, o Lever Cooper, né? Todos falando que tava vivendo aquele momento ótimo no Santos, sim, né? Sim, uma lua de mel com a torcida. Uma lua de mel com a torcida, com o time, tava tudo ótimo. E, né, uma eliminação numa competição, depois uma fase que vem ruim na outra competição, é isso que acontece. Como aconteceu também com o Cuca, né, no Palmeiras, e o Palmeiras agora deu uma melhorada com o Valentim. Mas voltando ao jogo de sábado, eu acho que o Hernanes, pra mim, ali foi... ele foi eleito o craque da rodada em diversas mídias, rádios e tal. E, cara, a gente vem falando já há muito tempo que ele é o símbolo dessa recuperação do São Paulo,
Mas assim, em dias como o sábado, meu, isso fica assim escancarado, né? Porque, meu, ele toma conta do time de uma maneira que, assim, você não consegue discutir, você não consegue virar e falar, não, pô, o cara errou tal bola, ou você querer ver uma coisa ruim. Não, o cara ele tá ali o tempo todo, ligado em todas as jogadas, chamando a atenção de todos os companheiros, meu, vibrando junto com a torcida, acelerando e desacelerando o jogo no momento certo. Então, cara, é um baita jogador, né? Muito experiente e é a cara do São Paulo. Além de ser São Paulino roxo, meu, é a cara. Ele encaixa no clube, sei lá, parece que ele foi feito para jogar no São Paulo. É incrível, né? E eu acho que os São Paulinos esperavam, né, nesse retorno dele, que ele estava na China, esse retorno dele, os São Paulinos esperavam que, né, fosse render muito, que o Hernanes fosse jogar, mas eu creio que não esperavam tanto o que ele está fazendo, né? Sim. Porque ele estava na China, e estava sem jogar, né, tal, veio por empréstimo de lá, então eu acho que a torcida criou uma expectativa, mas ele superou essas expectativas. Ele superou lógico, muitas expectativas. Lógico. A gente, inclusive, fez uma enquete, né, hoje, que é o Hernanes merece ir para a seleção brasileira. A gente fez a enquete no nosso Instagram e também a gente está recebendo algumas opiniões aqui pelo nosso WhatsApp, que é 011 95500 2723. Então deixe sua opinião, mande seu nome, que a gente vai comentar um pouquinho mais pro final aí do programa sobre o Hernanes na seleção, o que a gente acharia, né? E o que vocês acham também, mandem pra gente, né? Pra gente saber. Sim. E uma outra coisa que eu também gostaria de destacar é sobre a partida, né? Que o sistema defensivo do São Paulo foi muito bem. Assim, claro, sofremos o gol numa jogada onde algumas pessoas tentaram criticar o Rodrigo Caio, dizendo que, pô, você não pode tirar a bola para a entrada da área. Só que você acha que um zagueiro com o calibre, com a experiência do Rodrigo Caio não sabe disso? Ele tem, completa noção sobre isso. E se você for reparar na jogada, você vai ver que, pô, ele não tava sozinho ali na hora de tirar a bola, entendeu? Então, pô, ele teve que, pressionado, subir no terceiro andar e fazer uma cabeçada, tentando tirar o máximo possível. Eu olhei ali na hora do jogo e achei que ele ia conseguir tirar para diagonal. E a bola acabou indo mais para a região da frente da meia-lua ali. E o jogador do Santos acertou com muita felicidade. Aquele Alisson, tudo bem, chuta bem de fora da área, mas, muita felicidade ele acertou naquele chute. Eu garanto que de 100 bolas daquela, ele acerta uma. Então, assim, né, temos que saber reconhecer que também foi um gol clássico do Santos. E também temos que principalmente reparar que antes de tudo isso a jogada ela só saiu numa confusão e num erro da arbitragem, porque a bola foi batida ali pelo Lucas Lima, né? Tava total sobre o domínio do Arboleda. Não era para ser escanteio. E não era para ser escanteio, era para ser tiro de meta. Então o árbitro deu escanteio, eles conseguiram achar o gol. Mas assim, além do gol do Santos, durante a partida toda o São Paulo foi muito seguro na defesa. E isso, nos traz assim uma esperança ainda maior, como a torcida, alguns torcedores vêm pensando sobre buscar uma Sul-Americana, que nós já estamos agora na posição, mas ainda faltam 7 rodadas, ou sobre aspirar até, quem sabe, uma Libertadores. Porque assim, quando você começa a ter uma defesa mais segura e os resultados vêm aparecendo, mesmo em dias ruins, sei lá, por exemplo, como foi o jogo contra o Atlético Paranaense, cara, você tem chance de aspirar algo a mais no campeonato. Então isso é muito importante, vale destacar agora, vale ficar atento, que, eu acho que tá rolando um entrosamento ali entre Jusilei, primeiro volante, os nossos laterais, Militão e Edmar, e Arboleda e Rodrigo Caio, que antes não estava acontecendo. Então, cara, muito legal. A parte defensiva do time tá muito de parabéns. E o ataque, tem muita qualidade, né, O ataque de São Paulo, Cueva jogou demais. Esse gol do Marcos Guilherme, meu Deus, fico arrepiado só de pensar nesse gol. Prato, é um brigador, né? O Prato, não tem palavras pra ele, velho. O cara é muito, muito, muito guerreiro.
e merece também muitos elogios. Então, meu, time todo tá de parabéns. Gostei muito na hora do gol do Marcos Guilherme também, que foi comemorar junto com os reservas ali, que também estão se empenhando. Então, meu, time todo do São Paulo tá de parabéns. Eu acho que é um time, principalmente a gente percebe no São Paulo, é um time que se encontrou agora, né, vem jogando muito bem, né, uma equipe que vem jogando em conjunto, que era o que a gente falava que estava faltando, e é um time que os jogadores são humildes, né, você vê, a gente conheceu o Marcos Guilherme, né, o Petros é um cara legal, o time inteiro, o Jusilei, né, você vê que são jogadores que eles vestem a camisa mesmo, né? Difícil você ver hoje, a gente até aquela época do Cueva, que não estava tão legal, a gente falava, pô, não tá vestindo a camisa. Mas agora você vê que o Cueva tem vontade de vestir a camisa do São Paulo, né? Ele tem vontade de jogar, vontade de vencer. E isso é, né, impagável, porque pra gente, o São Paulo mais precisava nesse momento era disso, era de raça, dessa vontade de vencer. E é o que está acontecendo. Eu acho que desde que começou essa união maior entre os jogadores, eles estão a cada dia mais sentindo essa energia toda que vem da torcida e que a torcida está, né, incentivando já há muito tempo, mas agora essa energia ela está transparecendo ainda mais. Então eu concordo com o que você está falando e acredito que toda essa vibração que eles transparecem e esse pé no chão da humildade de buscar cada um dos resultados, cara, isso vem muito da energia e do pensamento de como a torcida gostaria de ver o time e, graças a Deus, está conseguindo ver o time agora, né? Eu acredito totalmente nisso, que a energia da torcida esse ano tá uma coisa assim, exemplar, né, de outro mundo, que não tem nem o que a gente fala, tá muito, muito lindo tudo isso. E vamos assistir os gols? Vamos lá. Que é de arrepiar, né? Que é assistir esses gols de novo. Nossa, eu já assisti esses gols acho que mais de 100 vezes. Ontem, sábado à noite, domingo. Não parei de assistir hoje de novo. A gente não para de assistir, né? É muito maravilhoso ver o São Paulo jogando assim. É isso. Quando o São Paulo joga realmente como uma equipe, a tendência com que apareçam a qualidade de cada um dos jogadores é cada vez maior. E foi isso que aconteceu no sábado, né? O São Paulo, desde o 0 segundos de partida, a hora que o juiz apitou ali, até o último lance, jogou como uma equipe. Então, o resultado não podia ser diferente. Uma vitória com 2 gols clássicos. 2 gols de, jogada trabalhadas, mostrando a extrema qualidade técnica de cada um dos jogadores, né? E eu, estando lá, nossa, a partida, vivendo a emoção junto com a torcida ali, fiquei, muito satisfeito, muito empolgado e achei muito legal, estar naquele dia no estádio, tudo que aconteceu antes, depois, foi sensacional, sensacional. Você vê que um jogador completa o outro, né? O que seria do Marcos Guilherme sem o passe milimétrico do Hernanes, né? E o que seria do Hernanes se ele fizesse o passe milimétrico pro Marcos Guilherme e o Marcos Guilherme não completasse pro gol, fazendo aquele golaço que foi. Sim. Então você vê que é e no segundo gol, né, a jogada dos 3 ali do Cueva, e desde ali também dos volantes, o meio, tá tudo
tudo acho que fluindo perfeitamente. E eu acho que o mais importante nesse momento do São Paulo é o que o São Paulo não vinha conseguindo fazer em campo. Ele fazia um gol, depois tomava logo outro gol, e aí para recuperar aquilo era difícil, tomava virada. Então a gente percebe que desde o jogo, né, ali contra o Atlético Paranaense, que tomou um gol e conseguiu reverter, né, que foi a primeira vitória no Pacaembu, o time já está demonstrando outra atitude dentro de campo. Então, contra o Atlético Paranaense foi assim, contra o Flamengo conseguiu fazer o primeiro gol, fazer o segundo e conseguiu levar a pressão e não tomar gols. E no Clássico, né, fez 2-0, tomou um gol, o Santos diminuiu e conseguiu ficar um pedaço do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro sem levar gol. Então, assim, a gente vê que o São Paulo realmente se transformou. É uma outra equipe, né? É que isso, o futebol, ele mostra muito isso. É assim, quanto mais a equipe funciona como equipe e gera os resultados, mais confiança cada um dos jogadores tem. E quanto mais confiança cada um dos jogadores tem, mais segurança eles demonstram no coletivo, como equipe. Então, pô, esse campeonato, alguns times viveram momentos disso. O próprio São Paulo, no primeiro turno, viveu um momento adverso nesse aspecto do que eu tô falando. E agora, no segundo turno, ele vem vivendo um momento, feliz, um momento positivo sobre isso. Então, pô, isso vai a cada jogo cativando mais, emocionando mais, fortalecendo mais. E, cara, o time fica seguro para conseguir fazer isso que você falou, como foi o jogo contra o Atlético Paranaense, como foi o jogo contra o Flamengo. E esse jogo agora contra o Santos também, entendeu? Tomou o gol do Santos e não se abateu em nenhum momento. A torcida também fez muita diferença nesse momento que tomou o gol do Santos, aumentou ainda mais o grito, a cantoria. E, cara, tudo isso tá funcionando de maneira positiva como a gente vem observando. Então, muito legal, todos de parabéns. Com certeza. Agora a gente pode ouvir um pouquinho, né, por falar em emoção, ouvir um pouquinho o que os jogadores falaram depois da vitória contra o Santos. Vamos lá. Fazer gol é bom, mas fazer gol em clássico, dando a vitória pro São Paulo é melhor ainda, né? Nem fale, cara. Eu vi hoje, antes da partida, a torcida fazer. Eu nunca vi em lugar nenhum, cara. Então acho que a gente não podia sair aqui do Pacaembu sem outro resultado. A torcida mereceu demais, estou muito feliz pelo gol e mais ainda pela vitória. Parabéns a todo o grupo e a torcida que mereceu também. A solidez, né? Vem mostrando isso nessas duas partidas aí, a união do grupo, como a gente vem trabalhando, né? O São Paulo é muito grande para estar nessa situação e graças a Deus conseguimos 3 pontos importantes diante de um jogo muito difícil. Agora é descansar, curtir esse momento maravilhoso. Poxa, Sidão. É isso. Grupo sólido, grupo unido e isso reflete dentro de campo, não tem como. Quando agora todo mundo está junto, os resultados são esses. Finalmente conseguimos 2 seguidas. Tá louco? Coisa linda. O que falar dessa torcida, da vitória, das 2 assistências? Não, torcedor fez algo inédito, nunca vi, né? Hoje, antes do jogo, nos receber ali, nos acompanhar até o estádio. A gente estava desconfiado, né? Como seria a nossa resposta. Porque frustramos muitas vezes esse ano o torcedor, mas hoje foi diferente. A equipe está de parabéns porque a entrega de todo mundo, a luta, a dedicação de todos foi espetacular. Então, nada a acrescentar, é somente comemorar e a partir já de segunda-feira começar a preparar mais um jogo difícil contra o Atlético fora de casa. Então, nosso caminho está se abrindo. Valeu. Isso que o Hernanes falou é muito importante. Você vê claramente a consciência que ele tem sobre os seus companheiros e sobre esse trabalho coletivo que a gente está falando, né? O São Paulo amadureceu. O São Paulo, ele não tem mais uma desconfiança sobre si mesmo. Ele confia plenamente no seu trabalho e na técnica de cada um dos seus jogadores e na tática do seu treinador. Então, esse amadurecimento traz o São Paulo para um outro estágio. Claro, você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e você vê o São Paulo a 5 pontos da zona do rebaixamento.
Só que você enxerga o momento do time e vê que, cara, a confiança e a aspiração é para que em 7 jogos restantes você consiga conquistar mais 3 vitórias no mínimo, assim. E isso eu falo não assim, nossa, porque o São Paulo tá não sei o que, não, é porque é o momento do São Paulo e o momento dos outros times, entendeu? E cara, isso é trabalho, isso é jogo a jogo, as coisas podem acontecer de maneira positiva ou não, mas não tem como você olhar para o trabalho como ele está hoje, no estágio que ele está hoje, e enxergar uma fase negativa para o São Paulo agora. O São Paulo ele já viveu uma fase muito negativa durante todo esse ano. E agora a gente consegue enxergar uma fase positiva e ver que a consistência do trabalho, tá gerando resultado. Então, cara, isso deixa todo São Paulino muito feliz e a gente gostaria realmente que para 2018 isso fosse mantido e melhorado, né? Mas, você tem que ir jogo a jogo, passo a passo e saber enxergar o que será o planejamento para um ano que vem. Certamente. E aproveitando o gancho que você está falando, né, dessa melhoria, né, do time em relação aos jogos e tal, a gente fez aqui um levantamento, né? No primeiro turno, o São Paulo jogou 19 jogos, né? E ele somou 19 pontos em 19 jogos. Agora, no segundo turno, ele já jogou 12 jogos e já somou 21 pontos. 2 pontos a mais do que no primeiro turno, sendo que São Paulo jogou 7 jogos a menos. Então, a gente vê que, assim, houve uma melhora significativa do time do São Paulo, né? Tanto dentro de campo, que eu acho que é o que resulta na tabela, né? Então, a gente vê que São Paulo está 2 pontos já, com 2 pontos a mais do que terminou o primeiro turno, com 7 jogos a menos. E isso é bem importante a gente fazer esse levantamento para a gente ver a diferença do que era do primeiro turno e do que está agora, né? Claro, com certeza. É o tipo de coisa que você não consegue esconder atrás da tabela, entendeu? É o desempenho da equipe, é o momento da equipe como time. E é o que você falou, isso gera os resultados que ficam escancarados aí na tabela. E a gente fez a nossa enquete sobre o Hernanes, né? Vamos começar a falar um pouquinho da enquete? Vamos lá. Se o Hernanes deveria ser convocado para a seleção brasileira. No nosso Instagram, a gente teve mais de 1.500 votos, né? E 89% dos torcedores disseram sim, o Hernanes deveria ser convocado. 11% disseram não, o Hernanes não deveria ser convocado. O que a gente percebeu bastante no post é que muitos são paulinos ficam com aquele receio, né? Ah, não, convocar o Hernanes agora não, deixa o Tite pra lá, o Tite não, porque o Hernanes agora tem que ficar no São Paulo. Só que a gente sabe, né, que a vontade de todo jogador é vestir a camisa da seleção brasileira. É claro, ele tá no clube que ele ama, que é o São Paulo, tá feliz da vida, que tá ajudando o São Paulo a sair dessa situação, ele tá. Mas certamente ele gostaria de vestir a camisa amarelinha, né, na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, né? Sim, eu acredito que o Hernanes tem essa ambição de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira e também acredito que ele encaixa muito bem nesse grupo do técnico Tite. Uhum. Porém, essa nossa enquete foi realmente pensando para a Copa de 2018, para o ano que vem, porque pelo que nós analisamos, esse ano ele não pode ser mais convocado, né? A convocação ela já saiu para os amistosos que tem até o final desse ano, certo? O Brasil ele enfrenta o Japão, dia 10 de novembro em Lille, na França, e a Inglaterra, dia 14 de novembro, em Londres. Então, são 2 amistosos que vão acontecer na Europa. O Tite já fez a convocação, né, para esses amistosos, inclusive está o Diego, né, do Flamengo, a gente tem até aqui os meias, quais que são, depois a gente pode passar. E só que aqui para 2018 ainda não foi definido, dia 22 ou 23 de março de 2018 vai ser a Rússia ou outra seleção europeia, vai ter um outro amistoso. E contra a Alemanha, dia 27 de março em 2018 em Berlim. Então, assim, provavelmente ele seria convocado, se for convocado, para esses 2 amistosos, né? Para 2018 que vem por aí. Eu
lógico que eu penso também, né? Ele tem que ficar no São Paulo, não tem nem que pensar em seleção. É claro que na nossa cabeça, como São Paulinos fanáticos, a gente quer que ele fique só no São Paulo e tal. Mas eu acho que é muito também egoísmo da nossa parte não querer ver um jogador como ele, com tudo que ele está fazendo pelo São Paulo, vestindo a camisa da seleção, que é o sonho de qualquer jogador, né? Eu acho que a gente tem que dar forças para ele e torcer, né? Se ele merece, né? Porque o que ele está fazendo no São Paulo, ele merece mais do que qualquer um que está jogando entre o Brasil, você não acha, assim, desses meias? Eu acho que entre os meias que jogam no futebol brasileiro atualmente, ele é sim um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Como você falou, tem outros bons valores também em várias das equipes. Mas o Hernanes, para mim, ele é um atleta diferenciado, não só por ser jogador do São Paulo, claro, pela maneira como ele joga. E, assim, eu particularmente gostaria realmente de vê-lo novamente na seleção brasileira. Acho que ele, ano que vem vai ter o momento dele ir. E acho que ele vai fazer um papel diferente do que ele teve em outras atuações quando ele vestiu a camisa da seleção. Eu acho que ele pode melhorar a imagem dele na seleção brasileira. E assim, é claro que, ele desfalcar o São Paulo é uma coisa, né, para nós, São Paulinos, muito triste. Mas, cara, em prol de defender o seu país, você não pode criticar o cara, né? Você não pode... você não pode desmerecer o cara. Se o cara for convocado, é porque ele realmente fez um trabalho digno disso, né? Agora a gente recebeu aqui algumas opiniões, né? A gente vai ler algumas, porque a gente não tem tempo de ler todas. O Rodrigo Germano, que é de Santos, né? Santos, São Paulo, ele fala: eu acho que o Hernanes deveria ter a oportunidade na seleção, sim. Tá jogando muito na sua volta ao São Paulo. Jogando bem mais, por exemplo, do que o Renato Augusto na China. Nosso tricolor vai buscar a Libertadores e Hernanes vai ser fundamental nessa busca. Gostei muito do que o Rodrigo Germano disse, concordo bastante com as palavras dele. Eu, hoje em dia, agora, né, atualmente, eu também acho que o Hernanes está jogando mais do que o Renato Augusto, mas a gente sabe que a seleção, né, não dá pra gente falar aqui o que o Renato Augusto, ele já foi convocado mais vezes pelo Tite e tal. Então vamos ver como que vai ficar, né? Você Sim. concorda também? Acho que ele... Não, eu acho que ele tá super bem nas palavras dele. Acredito que Renato Augusto e Hernanes tenham algumas características diferentes. Uhum. E também em relação a outros meias do Brasil, como Lucas Lima, Diego e enfim, acho que também ele tá um passo à frente. Então, assim, eu também convocaria, né? Concordo e convocaria. O Lincoln Neres, ele colocou aqui uma questão muito bacana. Olá, boa noite. O Hernanes, pelo futebol que está jogando, merece sim ser convocado pelo Tite, pois tem muitas qualidades e tecnicamente excelente com as duas pernas. Isso é legal, né? O que ele mostrou no último jogo, né? O fato dele ser ambidestro, né? Faz com que ele jogue da mesma maneira com a perna direita e com a perna esquerda. O passe que ele fez pro Marcos Guilherme foi feito com a perna esquerda. Exatamente. E o passe que ele deu de primeira pro Cueva foi feito com a perna direita. Ou seja, então foram duas assistências, uma com cada perna. E para 2 golaços, né? Então, assim, ele sempre teve essa qualidade, não só no passe com as 2 pernas, como também no chute. E eu acho que é isso que faz com que ele esteja um passo à frente de outros jogadores, como eu falei, por exemplo, do Diego e do Lucas Lima. E acho também que, assim, ele tá um passo à frente desses jogadores não só pela técnica e por essa qualidade de ser ambidestro, mas sim também pela experiência que ele tem e a rodagem que ele tem no futebol internacional. Eu vou ficar na torcida aí pro nosso profeta ser convocado, né? Vamos ver se ainda dá tempo, como que vai ser, mas eu acho que ele merece demais, porque a gente vendo ele ali em campo, nossa, você fica abismado, né? Eu acho que a gente via ontem, no domingo, em todos os programas de televisão,
todos falando do Hernanes, né, da qualidade, assim, lógico, falavam do golaço do Marcos Guilherme, do toquezinho do Cueva, né, aquele toquezinho para fazer o gol também, nossa, perfeito. Mas assim, do Prato, Jusilei, que a gente falou aqui, mas a qualidade do Hernanes, eu acho que ele vem mostrando, assim, é de ficar babando, né, você fica olhando o jogo, você fica ali... Não, até do gol que o São Paulo não fez, né? Que o Petros, chutou na trave ali, merecia cara a cara, merecia. Também foi um outro passe dele, né? Então, cara, o jogo todo ele tá presente e realizando ações maravilhosas, assim, dentro de uma equipe, num futebol onde, é muito pegado, você tem pouca qualidade técnica hoje em dia no futebol brasileiro. Então, assim, o cara, ele... tá realmente sendo um destaque, assim, no campeonato. Agora, os outros jogadores do São Paulo também estão muito bem, assim, cada um fazendo o seu papel de uma maneira muito exemplar. Então, eu gostei muito da atuação do Petros também, achei que ele foi importantíssimo na partida. Jusilei, como você mesma falou, um gigante, Marcos Guilherme, fora de série. Prato, um brigador. Rodrigo Caio se dedicou em todas as jogadas também. Arboleda, muito bem. Quase marcou, né, o Arboleda? Nossa, na cabeça, né? O Militão, cara, ele, assim, às vezes tem algumas jogadas que ainda falta um pouquinho de experiência pra ele, mas, você vê que ele se doa, ele se dedica de tal maneira que ele supera essa falta de experiência pelo vigor físico e pela intensidade que ele põe no jogo, né? Aquela passada larga, pra tirar a bola no tempo certo é fundamental. E gostei muito do Edmar também, achei que o Edmar também foi muito bem dentro do jogo. E inclusive vi vários torcedores aí falando que nunca critiquei. O Edmar a gente vê, né, que muitas pessoas criticavam o Edmar, falavam do Edmar. E a gente mesmo aqui optou um jogo ou outro pelo Júnior Tavares e tal. Porque são fases, né? Não é fácil o que a gente sempre falar fala, bem de todo né? mundo também. O futebol é momento, né? E a gente vê que o Edmar agora, tá demonstrando, tá jogando pra caramba, ajudando o time. E é outro também que demonstra uma vontade, assim, uma garra de vencer. Certeza. Veste mesmo a camisa do São Paulo. Muito legal. Muito bacana. E eu acho que é isso, né? Hoje ficamos por aqui. Já falamos da nossa enquete do Hernanes. Para nós, o Hernanes deve ir à seleção brasileira, deve ser convocado. Vamos ver se isso pode acontecer ou não. A gente teve no Instagram 89% dos votos para que sim, para que o Hernanes seja convocado para a seleção. Realmente ele merece, vem fazendo a diferença aí dentro do nosso time, dentro do nosso São Paulo. E esperamos, né, que na próxima segunda tenhamos a inédita terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro de 2017, né? Vamos ver se a gente consegue vencer o Atlético Goianiense fora de casa e somar aí 3 vitórias nesse campeonato tão complicado que vem ficando um pouquinho mais tranquilo aí para nós São Paulinos, né, meu amor? É isso mesmo, sem empolgação nenhuma, pé no chão. Totalmente com o pé no chão e entendendo o que aconteceu no primeiro turno aqui no Morumbi, né? O São Paulo enfrentou esse mesmo Atlético Goianiense e é um time que, assim, cara, dentro de um campeonato onde você precisa somar ponto rodada a rodada, já deixou muita coisa para trás. Então o Atlético Goianiense, ele tá jogando nesse segundo turno totalmente sem responsabilidade. Então os caras, eles vão pro jogo de peito aberto e sem pressão. E o São Paulo, no primeiro turno, né, quando ainda tava se sentindo muito pressionado, não tava muito bem encontrado e entrosado, teve um empate no Morumbi que, cara, prejudicou muito a moral do time. Então é super importante, né, que, a torcida esteja com a mesma força lá e o time também continue da mesma maneira como o Dorival falou, encarando cada jogo como uma final e, encarando principalmente o Atlético Goianiense, pé no chão e também sabendo não se pressionar e executar as jogadas no momento certo para poder matar o jogo. E vamos torcer para isso, né? Mais uma vitória do São Paulo. Se vier, será a terceira consecutiva, como você falou. E acho que vai fazer com que o time tenha um estofo e um amadurecimento ainda maior, como o Hernanes falou, né? É isso aí. Como o Petros disse, né? Pé no chão, né? Ele falou, a gente está com 40 pontos, até a gente alcançar os 47 pontos, tem mais 7 pontos aí para sair
não da zona, né, mas dessa possível, né, ida para a zona de novo. Então, a gente vai torcer aí para chegar nos 47 pontos logo e sair dessa fase complicada de uma vez por todas, né? Eu acredito, assim, pelo que eu tô vendo do time e esse amadurecimento, como o Hernanes falou, que essa fase complicada ela já ficou para trás, né? Assim, o time, ele tá no momento que por mais que empate um jogo ou perca outro, isso não vai fazer com que o time pare de evoluir, porque os caras estão muito fechados ali, muito unidos. Então é só continuar o trabalho ali da mesma maneira, pé no chão, cada jogo como uma final, que eu tenho certeza que o São Paulo não só pode ganhar do Atlético Goianiense, como também pode aspirar coisas ainda melhores no campeonato. Então vamos aí para esse final de semana felizes, tranquilo, sem pressão e na torcida para que a gente tenha mais uma semana feliz na semana que vem. Valeu, galera? Então uma ótima semana a todos. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Um abraço.